Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Nessa videoaula de hoje, nós vamos dar continuação ao nosso estudo anterior. É a história do povo de Deus. Anteriormente, nós lemos a época de Israel, né? A lição parte 1. E hoje nós estaremos estudando a época de Israel, a parte 2. Como essa lição ela é um pouco extensa, então nós estamos dividindo em partes para nós podermos estudar e entender sobre a história do povo de Deus. Então vamos lá. Nessa videoaula nós vamos estudar a monarquia, os fatos importantes, a construção do templo, divisão de reino, o reino dividido, cativeiro, exílio babilônico e restauração, período interbíblico, o período medo-persa, o período medo-macedônico, o período dos macabeus, o período romano. O reino dividido, ele surgiu logo após a morte do rei Salomão. O reino dividido de Israel vai ocupar quase 400 anos. Na Bíblia, ele refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em dois reinos, Reino Norte e o Reino Sul. A partir dessa divisão, o Reino Norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o Reino do Sul como Judá. A história do reino dividido dos israelitas está registrada principalmente em 1ª e 2ª Reis, mas há também textos paralelos nos livros de crônicas, além dos relatos presentes na literatura profética. Então vamos lá. Em nossa apostila, na folha 41, da lição 7, nós vamos começar falando sobre a monarquia. 2.1. Forma de governo onde todos os poderes se concentram em uma só pessoa, o rei. O relato está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 9, 2 Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª de Crônicas. A duração de Saul é cerca de 1030 a 1010 a.C. E Davi, cerca de 1010 a 970 a.C. E Salomão, cerca de 970 a 931 a.C. E o local que aconteceu, esses relatos foi em Jerusalém. Deus mesmo queria ser o rei do povo de Israel. Israel achou melhor ter um rei escolhido dentre os homens. Por isso, elegeu o que lhe parecia mais bonito, mais forte, o mais alto e formoso. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul não foi bem-sucedido em seu governo. Dentre outras coisas, acabou perdendo-se na feitiçaria e suicidou-se. Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Eu gostaria que vocês acompanhassem na sua Bíblia. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircuncisos e me trapassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Então aqui nós vemos o suicídio de Saul. Davi o substituiu. Era um homem que, apesar das suas fraquezas, segundo o coração de Deus, Davi foi substituído por seu filho Salomão. Os reinados de Davi e Salomão foram de largo domínio. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 4, 24, 25.
e de muitas riquezas, muito embora a maioria do povo continuasse muito pobre, neste período Israel foi engrandecida como nação. Vamos ler. É 1 Reis, capítulo 4, versículo 24 e versículo 25. Acompanhem comigo. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tifsá até Gazá, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Os fatos importantes: a construção do templo e a divisão do reino. Nós vamos ler agora em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Acompanhem comigo. E no ano 1º do mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa, com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Agora vamos ler 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 e 12. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Então aqui nós vimos a construção do templo, né? Que foi no tempo de Salomão. Salomão ele levou 7 anos para edificar o templo. E nós vimos também a divisão do reino, que está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 e 12. Agora nós vamos ver o reino dividido. 1 Reis, capítulo 12, a 2ª Crônicas, capítulo 10, versículo 36. O lugar foi em Samaria e Jerusalém. E os fatos importantes que teve deste relato, vamos ler. Roboão, filho de Salomão, provoca a divisão predita por Aias. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 e 12. As 12 tribos, até então unidas, se dividem em norte e sul. O norte, com 10 tribos, passa a se chamar Israel. A capital do norte chama-se Samaria, e seu primeiro rei foi Jeroboão. O sul se chamou Judá, e teve 2 tribos, Judá e Benjamim. Seu primeiro rei foi Roboão. A capital de Judá continuou sendo Jerusalém. Em aproximadamente 722 a.C., os sírios invadem o reino norte e levam cativos seus habitantes. Esse foi o exílio do norte. O reino do sul ainda permaneceu por mais ou menos 100 anos. Contudo, em 586 a.C., os babilônios invadem e destroem Jerusalém, levando cativos seus habitantes. Este foi o exílio do sul. De acordo com a Babilônia, a causa do exílio, tanto do norte como do sul, foi a idolatria, o afastar-se do povo em relação a Deus. Dos inúmeros reis descritos na Bíblia, poucos são citados como tementes a Deus, como é o caso de Ezequias, Josias e Joás. Vamos ler em 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Gedida.
e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ele andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Agora nós vamos ver 2.3 em nossa apostila. Cativeiro, exílio babilônico e restauração. O relato é encontrado nos seguintes livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias, Abacuque e Malaquias. A duração é aproximadamente de 70 anos e o local foi na Babilônia. Os fatos importantes que aconteceram nesse tempo foi no início de 598 a 597 a.C. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitia Jerusalém em 587, 586 a.C. Ocorre a queda de Jerusalém com a captura do rei Zedequias. Nabucodonosor saqueou o templo e levou cativos os membros da família real. Está em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 10 ao 17. E no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada por Nabucodonosor. Rei da Babilônia, ele veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, o rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe e os seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei da Babilônia. No 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaço todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em seu lugar, em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 10. Eu gostaria que todos os alunos lessem Daniel, capítulo 1, do versículo 1, 3 e versículo 6, em casa. Vocês pudessem tirar um tempinho para estar lendo e entendendo melhor a história do povo que foi levado cativo para a Babilônia. O fim do cativeiro se deu por meio do decreto de Ciro, o rei da Pérsia, em aproximadamente 538 a.C. Neste decreto, Ciro autoriza o retorno dos exilados a Jerusalém. Está escrito no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, e Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Ao fim do exílio, os judeus regressaram, falando o aramaico, idioma falado na época
em toda a região da Babilônia. Quando as Escrituras foram lidas em hebraico, após o retorno a Jerusalém, foi preciso fazer a tradução. Está escrito no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Agora nós vamos ler período interbíblico. É um relato descrito profeticamente em Daniel, capítulo 11 a capítulo 12, versículo 4. A duração foi por cerca de 430 anos antes de Cristo. O local foi a Palestina. Vamos ver os fatos importantes que aconteceu neste período. O período do medo persa. Após o decreto de Ciro, a Palestina ainda continuou sob o domínio dos persas, até aproximadamente 330 anos antes de Cristo, quando a Grécia venceu a Pérsia. O período grego-macedônico. Alexandre Magno, fundador da cidade de Alexandria, dominou o mundo e, consequentemente, a Palestina. Após a sua morte, sem deixar descendentes, o império foi dividido entre 4 dos seus mais famosos generais. Os generais que dominaram a região da Palestina formaram a dinastia dos Seleucidas. O Seleucida Antíoco Epifânio, em aproximadamente 167 a.C., conquista Jerusalém. Ele foi violentamente rancoroso para com os judeus, profanando o templo e perseguindo-os. Por este motivo, ocorreu a revolta dos Macabeus, uma das mais heróicas façanhas da história, um exemplo de resistência de fé. O período dos Macabeus. Judas Macabeus, filho de Matatias, é o personagem mais importante deste período. Ele foi um período de revoltas contra o jugo de Antíoco Epifânio, ganhando batalha após batalha. Judas e seus compatriotas reconquistaram Jerusalém em aproximadamente 165 anos antes de Cristo. Purificaram e reedificaram o templo, dando origem à festa da dedicação. Descrita em João capítulo 10, versículo 22 e versículo 23. Os fatos acontecidos neste período estão registrados em 1ª e 2ª de Macabeus, livros apócrifos que fazem parte do cânon da Bíblia Católica. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 22 e 23. O período romano, em aproximadamente 63 a.C., o general romano Pompeu conquista a Judéia. O grande nome desse período romano foi Herodes o Grande, que foi rei da Judéia durante mais de 30 anos, aproximadamente de 37 a 34 a.C. Foi o rei do nascimento de Jesus. Herodes reformou o velho templo e construiu um novo, talvez com maior magnificência do que Salomão. Contudo, o templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelo general Tito. Na Bíblia aparecem cerca de 6 Herodes. Vamos ver quais são os Herodes? Herodes Agripa I. Está escrito no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 21. Herodes Agripa II,
Atos, capítulo 26, versículo 1. Herodes Magno, Lucas, capítulo 1, versículo 5. E no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16. Herodes Arquelau, Mateus, capítulo 2, versículo 22. Herodes Antipas, Mateus, capítulo 1, Mateus, capítulo 14, versículo 1. Mateus, capítulo 14, versículo 3, versículo 6. Herodes Filipe, Lucas, capítulo 3, versículo 1. Então, hoje nós estudamos a história do povo de Deus, né? A época de Israel. Nós vimos aqui a monarquia, todos os fatos importantes que aconteceram neste período, né? Nós vimos também os 3 reis, né? Que foi rei Salomão, foi o rei Davi, o rei Saul, foram os 3 reis nessa época, né? E nós vimos também o povo, o reino dividido, o povo, né, que foram levados cativos para a Babilônia, né, os fatos importantes que aconteceu neste período, e período interbíblico, que foi os relatos descritos profeticamente, né, que foi relatos bíblicos que foram proféticos, que já era uma profecia que estava acontecendo nessa época. E aqui nós vamos terminando a nossa videoaula, né, deste assunto que nós falamos hoje. Que Deus abençoe a todos, né, que vocês possam entender e Deus dê sabedoria a todos, né, para que todos venham entender o que aconteceu nesse tempo. Como essa história ela é um pouco comprida, né, a gente vai estudando, a gente vai tirando as dúvidas, vamos relembrando as aulas anteriores para que nós possamos entender melhor, né? Que não fique nenhuma dúvida. Que Deus possa abençoar vocês e até a próxima aula, em nome do